Olá, meus irmãos, receba a mais perfeita paz de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges. E espero que você esteja bem, que você esteja gozando a mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito nesse canal e está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscreva. Deixe o seu like, faça o seu comentário, pois é muito importante. Deus te abençoe. E você que já é inscrito neste canal, que Deus te abençoe. Faça o seu comentário, deixe o seu likezinho, porque é muito importante. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito da Igreja Pentecostal Deus e Amor, meus irmãos. A Igreja Deus e Amor tem perdido muitos membros, não é, meus irmãos? Por causa do quê? Por causa do mundanismo que tem entrado cada dia mais e mais dentro da Igreja Deus e Amor. E muitas pessoas não aprovam isso, muitos membros não aprovam e saem, outros fundam seus ministérios para servir ao Senhor como convém a palavra de Deus. Nós sabemos que na época do saudoso missionário Davi Miranda, as pessoas eram impactadas, elas eram atraídas através do quê? Através do milagre. E depois que o missionário partiu, nós não vê mais isso, né? A gente não está mais contemplando sinais e maravilhas. Eu mesmo confesso a vocês que eu não vi mais ali na sede mundial. Acontece nas igrejas pequenas? Acontece. O Senhor opera ainda nas igrejinhas pequenas. Mas na sede mundial, eu confesso a vocês que eu não tenho visto. Meus irmãos, nós podemos ver que na época do missionário, muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas elas eram transformadas pelo poder da palavra. Então aquelas pessoas eram atraídas, elas vinham, gostavam e permaneciam ali na igreja. Hoje, meus irmãos, com a partida do missionário, as coisas mudaram bastante, não é? Com a chegada do Davi Neto, que a irmã Ereni, ela diz que Deus deu uma visão a ela, que ele será o sucessor do missionário. Então, hoje, ele está aí dentro da igreja, mandando e desmandando. Então, ele faz o que ele quer e muitos membros ficam revoltados, né? Porque eles não concordam. Muitos membros falam, mas eles viram as costas, né? A diretoria não importa com os membros. Então, eles viram as costas e eles estão empurrando o Davi Neto aí, goela abaixo, né? Garganta abaixo dos membros. Os membros não aceitam, irmãos. Não adianta que os membros não aceitam o Davi Neto como sucessor do missionário. Ele pode até ser que daqui uns 2 anos, eu não sei, eles venham aceitar, mas hoje ninguém aceita, irmão. Se fizesse uma entrevista com os membros da Igreja de Amor, eu tenho certeza que 80% dos membros da Igreja de Amor não aceita esse jovem como sucessor do missionário. Por quê? Porque ele trouxe o costume do mundo, a aparência do mundo para dentro da igreja. E nós sabemos que nós temos que atrair o mundo com o nosso testemunho, com a nossa diferença. Então, meus irmãos, ele traz uma forma, ele conduz a palavra de Deus de uma forma parecida com o mundo, com os costumes do mundo. E a Bíblia diz que nós não temos esses tais costumes. Então, meus irmãos, os homens e mulheres de Deus que tinham nesse ministério saíram. Aí, então, meus irmãos, você vai perguntar para mim, então, irmã Eli, agora não tem mais? Tem muitas pessoas de Deus ainda no ministério da Deus é Amor. Mas, meus irmãos, todos eles reclamam, falam, porque não aceita esse jovem como alguém que está tomando, né, assim, a frente da obra de Deus. Eles não concordam, irmãos. Se fizesse uma entrevista com todos os membros, eu tenho certeza que 80 ou 90% dos irmãos não concordam que o Davi Neto seja o sucessor do missionário. Eu vi outro dia uma entrevista dele, ele falando que a doutrina é um câncer que precisa ser combatido. E ele diz que ele prega a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada. E nós não vimos mais sinais acontecer. Engraçado que ele diz que o avô não pregava a Bíblia e o avô dele Deus usava tremendamente. Deus curou tantas pessoas, porque eu sou testemunha disso, que o Senhor me curou de um câncer no meu seio, dentro da igreja Deus e Amor. Muitas pessoas iam ali e recebiam o milagre. Por que hoje não tem mais? Já que o avô pregava uma coisa que não era da Bíblia, uma coisa que não era doutrina. E hoje que eles pregam a palavra de Deus, como diz ele, não tem mais nada. Por que será? Então, meus irmãos, os irmãos têm se afastado mesmo. Os irmãos saem da igreja. Muitas pessoas fundaram seus ministérios porque não aceitam, irmãos, este evangelho do Davi Neto. Esta forma dele conduzir a palavra de Deus. Porque ele está trazendo o costume do mundo para dentro da igreja. Nós podemos ver, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada,
Que a palavra do Senhor vai dizer que sem a santificação nós não veremos a Cristo Jesus. Que nós somos um povo diferenciado da terra. Nós somos considerados luz do mundo. Nós somos considerados sal da terra. Então, meus irmãos, o povo de Deus é um povo diferente. A Bíblia diz que o Senhor continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus desde a fundação do mundo. Então, nós temos que entender. A Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, muitos hoje saíram da Igreja Deus e Amor porque não aceita essa doutrina que a irmã Irene falou, né? Que ele será o sucessor do missionário, que Deus falou para ela, que ele será o sucessor do missionário. Então, os membros, meus irmãos, não aceitam isso. Então, a diretoria não liga para isso, eles não importam com os membros. Então, eles estão empurrando o Davi Neto aí de qualquer maneira, e quem quiser que aceite. A gente fica muito triste com isso, né, meus irmãos? Porque eles não fazem nada, né? Porque eles não fazem nada. Ele é uma pessoa que ele é rejeitado pelos membros, mas eles empurram o Davi Neto aí de qualquer forma que nós temos que aceitar. A igreja não aceita, irmão. Se fizesse uma entrevista com os membros da IPDA, eu tenho certeza que 80 ou 90% dos irmãos não aceita ele. Porque eu congrego aqui na igreja e ninguém aceita esse menino como sucessor do missionário. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.